Boa noite a todos. Que bom que você está aqui para nós estudarmos a Bíblia mais uma vez, neste domingo. Olha, hoje nós já vamos estudar a 23ª lição. Nós estamos encaminhando para o final da nossa classe bíblica 2021. Se você que está aí na sua casa, que eu desejo uma boa noite especial também, perdeu os 22 estudos anteriores, pode entrar aí na nossa página no Facebook, no Instagram, e você vai conseguir visualizar, aprender tudo o que nós ensinamos aqui, tá bom? Mas se você aí não tem como visualizar os anteriores ou prefere que esse estudo seja dado presencial, entre em contato conosco, mande-nos uma mensagem e nós vamos enviar para você este guia aqui que nós estudamos aos domingos aqui na igreja e vamos enviar também um instrutor bíblico. Nós insistimos nisso todos os domingos porque nós sabemos que a palavra de Deus precisa chegar até você e que talvez você tenha dúvidas de como entender a palavra de Deus. Talvez muitas pessoas tenham falado sobre a palavra de Deus e até agora você ainda não encontrou o caminho, mas quando nós chegarmos na sua casa, o Espírito Santo, através da Bíblia, vai falar com você para que você tenha a compreensão correta dos ensinos que Jesus quer transmitir para cada um de nós, tá bom? Então, boa noite especial para todos. Hoje nós temos novos amigos aqui conosco. Nós ficamos felizes com a presença de vocês e com os nossos amigos também que estão nos acompanhando nas nossas redes sociais. E eu quero, assim, introduzir o nosso tema de hoje, pedindo para os meninos aqui, ó, vou colocar os câmeras em fria. Só dá um close ali, ó, naquele lugar ali no cantinho. Tudo certo? Ótimo! O nosso tema desta noite tem a ver com aquele lugar. E a lição de número 23 é uma pergunta. E ela fala assim: por que devo ser batizado? Talvez você já tenha sido batizado aí, né? Você já frequenta alguma denominação, em algum momento da sua vida você já foi batizado. Mas hoje nós queremos esclarecer aqui algumas coisas que a palavra de Deus traz sobre o batismo, o motivo e como deve ser o batismo, tá bom? E eu quero chamar o nosso professor aqui. O nosso professor já até ficou em pé, ansioso para chegar aqui e vê-los. Boa noite, professor. Boa noite, Aline. Boa noite vocês que estão aqui, você que está em casa. É muito bom estar de novo, né, Aline? Sim. Aline, eu vou botar isso aqui um pouquinho mais para trás, porque você anda muito quando fala. Eu, né? Tá você bom. Vai tropeçar e cair, aí vai passar no Faustão. É melhor depois. Não, né? Professor, você tem alunos novos, você viu? Vi, tem alunos novos, isso é muito bom. Muito sinal bem. que a gente tem que ficar novo também toda vez que vem aqui, né? Renovar. Até quero dizer uma coisa para o pessoal que está em casa. Diga. Essa foi a primeira vez que a igreja de Varginha faz uma programação aberta de estudo da Bíblia. Então, assim, a gente comete muitos erros na metodologia, certo? O Adriano fica gaguejando muito de medo de apanhar aqui, né, Adriana? Mas não, ó, nós vamos estar, já estamos preparando, né, a temporada 2022. A segunda temporada. Aí eu falei para o Adriano assim, nós dois vamos entrar na escola, nós vamos estudar, vamos ficar inteligentes, sabidos, aí nós vamos falar direito, né? Brincadeira, mas a gente vai estar preparando para vocês com mais novidade. Vai ser o mesmo tema, o estudo da Bíblia é inesgotável, cada vez que a gente estuda, aprende mais, mas vai ter coisa nova para... Nós vamos aprimorar o nosso estudo, Isso. Tá bom? Professor, olha, você já foi batizado? Já. Já? Já em Assis Chateaubriand. Nossa, ele quase que soletrou. Eu nasci lá, uai. Assis Chateaubriand, é o nosso patrono do jornalismo do Brasil, né? Que isso, professor, foi batizado numa cidade importante, vocês percebem? Mas aqui, professor, você foi batizado como? Como é que foi o seu batismo? Conta aí rapidinho. Foi batizado nas águas. Certo. Como nós cremos, como a Bíblia ensina, nós vamos ver aqui hoje, né? Uhum. Teve o processo de preparação,
Porque o batismo ele tem a ver com conhecimento. Certo. Certo? Até nós vamos hoje ter um textinho que não está no slide, nós vamos abrir aqui. Se você já quiser abrindo aqui, você lá em casa quiser abrir, já nós vamos tratar esse assunto. Marcos, capítulo 16, começa no verso 14. Mas deixa a Bíblia aberta que o professor vai Isso. terminar de falar. Quantos anos você tinha, professor? Eu tinha por volta de 10 anos de idade. 10 anos. Olha, uma informação importante. Por quê? Talvez aqui na igreja e aí na sua casa você esteja pensando assim, mas eu fui batizado quando eu era bebê? Sim. E aí? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia, como a gente vai ver nesse versículo 15 de Marcos 16, diz: quem crer e foi batizado. Certo. Sem crer, um batismo sem crença, na Bíblia é inválido. Por mais que seja um momento especial, momento de festa, mas a Bíblia não tem nada a ver o batismo com festa, ela tem que ver com conversão. Até nós vamos ver o que é o batismo no primeiro slide que nós passarmos hoje aqui. Então, olha, eu acredito que algumas coisas estão em choque com o que você conhecia até hoje, não é verdade? Se você está em casa, escreva aí nos comentários que alguma coisa que você aprendeu não é o que o professor está dizendo aqui a respeito da palavra de Deus. E nesta noite você vai ter oportunidade de aprender pela palavra de Deus o que Jesus ensinou acerca do batismo. Quando devo ser batizado? O professor já deu um spoiler aqui do momento em que nós podemos ser batizados. Hein? Spoiler? É que eles estão aprendendo comigo, eu aprendendo com eles, tá vendo, gente? Chique, é uma troca aqui com o professor. Mas nós precisamos entender algumas coisas importantes. Precisamos entender por que estamos sendo batizados. Qual é o motivo, para que ser batizado e o método correto. É isso que nós iremos falar nesta e na outra semana, porque o nosso professor tem muitos detalhes, né? E aí ele gosta de falar em 2 tempos, para que você se você tiver alguma dúvida, pergunte, porque semana que vem vai ser esse tema, ainda dá tempo de falar, tá bom? Vamos nessa. Vamos orar então para nós continuarmos. Querido Papai do Céu, é muito bom estarmos novamente na sua casa e também os nossos amigos que estão assistindo agora ou que assistirão no futuro esse vídeo, que eles possam entender a necessidade do batismo, o significado do batismo e que o batismo é uma chave especial que entregamos para Ti, para o Senhor ser o motorista, o dono da nossa vida. Abençoe esse tema, que nós possamos discorrê-lo bem, que haja um bom entendimento. E isso precisamos muito do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como a Aline já falou um pouquinho, né? Existem vários tipos de batismo. Vários tipos. Já na época de Jesus já havia vários tipos de batismo. E Jesus, para deixar muito claro, ele foi o nosso exemplo. Ele se batizou da forma certa. E nós vamos ver num texto, eu posso falar um pouquinho antes, depois nós vamos entrar nele com mais detalhe, que só existe um tipo de batismo, certo? Agora, por que é importante o batismo? Por que é importante? Eu acho que isso para mim é o cerne principal. E eu gosto muito de usar, quando eu falo de batismo, a mesma metodologia que Jesus usava. Jesus usava uma metodologia e usou muito essa metodologia no Antigo Testamento, no livro dos Salmos e também no Novo Testamento. E quando ele fala no livro de Apocalipse, ele adentra muito nesse assunto quando trata da salvação minha, da salvação sua, como um casamento. Entendeu? Jesus gosta muito de usar esse argumento do casamento. Por que Jesus gosta muito de usar esse argumento do casamento? Porque quando você vai no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24, lá diz assim: portanto, deixará o homem a sua casa, em algumas versões diz seu pai e sua mãe, unir-se-á a uma mulher, e então tornar-se-ão uma só carne. Mas Jefferson está ficando louco, esse Jefferson é louco mesmo, precisa da série 2, 3 aqui um pouco para ajustar a cabeça do Jefferson, né? Mas o que isso tem a ver com o batismo? Tudo. Tudo. O casamento, na Bíblia, ele nada mais é do que um relacionamento íntimo, intensivo, entre Deus e eu. Muitas vezes, Deus usa esse exemplo como a cidade santa sendo a noiva e Ele o noivo, e nós os convidados.
Mas pode ver que todas as vezes está relacionado o quê? Casamento. Porque para Deus há duas instituições que saíram do Éden. E essas duas instituições, elas têm tudo a ver com a minha e a sua salvação. A primeira, o sábado, que foi a primeira, certo? Eu costumo dizer o seguinte, o casamento até veio antes do sábado, certo? O casamento veio antes do sábado, entendeu? Deus cria Adão e Eva, ok? Casa os dois lá e fala para Eva assim, por isso que Eva era um casal perfeito, Adão e Eva. Eva, não manda no Adão, só depois do pecado. É brincadeira, né? Já mandava, já. Ai, ai, por isso caiu. Mas, tirando as brincadeiras, Deus cria o casamento, primeira instituição. Segunda instituição, o sábado. E essas duas saem do Éden. Por que essas duas saem do Éden e chamam a atenção muito do cristianismo? Porque essas duas têm a ver com o relacionamento meu com Deus. Por exemplo, nós já vimos, sábado é um dia em que Deus quer ter um relacionamento meu e com Ele, especial, um dia que Ele já guardou. E o casamento? O casamento, a metodologia que eu uso para me casar, deveria, porque tem alguns marmanjos que ainda continua pai e mãe ainda, mas vamos lá. O correto, qual é o mecanismo? É o varão, o homem, ir lá pedir a mão da moça. Depois do casamento, os dois saem e vão viver a vida juntos. Jefferson, o que isso tem a ver com o batismo? O batismo é isso. É quando eu deixo a minha parceria com as coisas do mundo, com os meus desejos, as minhas vontades, boto isso de lado, vou até a casa de Jesus Cristo e falo, Jesus, olha, ó, eu quero viver uma vida contigo aqui na terra, para depois viver eternamente contigo no céu. E Jesus olha para você e fala, filhão, legal. Aí você marca uma data, porque tem um namoro, não tem? Você e Deus vai namorando, você vai conhecendo a palavra de Deus, vai estudando, vai aperfeiçoando, vai aprofundando na palavra de Deus, vai vendo a vontade de Deus, vai vendo o que Deus quer que você aprenda dele, para que você consiga amá-lo e consiga ver que ele é a pessoa mais importante na sua vida. Aí depois que há esse relacionamento todo, e você passa a crer em Jesus como seu Salvador pessoal, e você já não consegue viver mais sem Jesus, porque Ele é o teu agente da tua felicidade, da tua salvação. Aí você fala para Jesus, Jesus, agora vamos ter que morar junto? Como é pecado morar junto sem o casamento, Jesus fala, então vamos marcar a data. Vocês estão entendendo? Quando você olha para o processo de salvação, para o processo de redenção, Deus sempre tem o desejo de considerar esse processo como se fosse uma atitude entre o homem e uma mulher. Por que entre o homem e uma mulher? Porque na criação de Deus é o clímax da criação. O ser humano é o único que tem o dom de Deus de procriar. Único. Ah, já mas os animais? Sim. Mas não a imagem de Deus. E quando eu me relaciono com Cristo, quando eu tenho Cristo no meu coração, quando eu me entrego a Cristo, o mesmo processo do casamento acontece na minha vida. Sabe o que acontece? Jesus começa a encher o meu ser. Jesus começa a fazer de mim cada dia uma pessoa melhor. E sabe o que acontece? Eu vou falar para o meu amigo, eu vou falar para o meu vizinho, eu vou falar para todos de Jesus. E eu também procrio na fé. Vocês estão entendendo o que Cristo quer comigo e com você? Você que está em casa, quando Jesus fala para você, que você tem que ter uma vida íntima com Ele, que você tem que fazer de Jesus o seu amigo, você tem que fazer de Jesus a sua vida, o seu tudo. Jesus está pedindo para você um relacionamento nessa mão aqui, ó, um casamento eterno, certo? O que acontece com o casamento? Uma coisa muito interessante, o Joãozinho é um danadinho, pensa no Joãozinho danadinho, cresceu danadinho, aí um dia você olha para Joãozinho com uma aliança na mão, Joãozinho, você casou? Casei, mas Joãozinho, você é sério? Sério. Quem é a tua mulher? A Mariazinha.
Nossa, mas a Mariazinha era braba, né? Então por isso eu tenho que estar certinho, que na Mariazinha bate neu. Só para a gente brincar, distrair. Você que gostava de fazer algumas coisas com o Joãozinho, você agora vai começar a respeitá-lo. Porque agora Joãozinho, ele é casado. E casou com a Mariazinha. Menina boa, de família, chique, não merece nada de errado, não é assim? Quando você desce as águas batismais, na vida cristã, nós chamamos isso de um novo nascimento. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Eu não vou precisar explicar para muita gente que eu deixei de ser. Sabe por quê? Quando eu falar para a pessoa, olha, eu entreguei minha vida para Jesus e eu me batizei. Na cabeça da pessoa, esse agora é o novo Jefferson, esse agora é o novo Antônio, é o novo Edson, é o novo João Marcos, é uma nova Aline. É a maneira mais fácil, mais simples que Deus achou, para que na visão das outras pessoas, eu sentisse, ou as pessoas sentissem em mim, uma nova página, uma nova vida, um novo ser humano. Por isso que eu gosto também de usar a mesma metodologia de Jesus. Deixará o homem pai e mãe, deixará o homem os prazeres do mundo, deixará o homem de ficar olhando para si mesmo e de ser o centro da vida dele. Olhará agora para Jesus Cristo como o seu marido, nós, a esposa de Cristo. Unir-se-á com Cristo. E quando fala assim, tornar-se-á uma só carne. Quem é que mora dentro de mim? Nós já falamos sobre isso, o Espírito Santo. Eu permito que o Espírito Santo entre na minha vida. E quando o Espírito Santo entra na minha vida, aí eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O batismo nada mais é do que uma representação do que Cristo quer fazer comigo e com você para sempre. Um relacionamento com aquele que o pastor falou um dia para mim, e eu vou ter que cumprir agora, porque eu prometi na igreja, até que a morte, caramba, quer morrer não, já falei para Mike, vamos subir vivo para o céu lá, vamos ser transladados, que Jesus volte com nós ainda vivo. Então com Jesus não é até a morte separe, até que a eternidade te alcance. O batismo é isso, é você permitindo Jesus namorar com você aqui, se casar com você aqui, e depois por toda a eternidade, serem felizes para sempre, certo? Agora pegue a Bíblia de vocês, em Marcos 16, verso 15 e o verso 16, eu falei 14, né? É 15 e 16, é que a Aline fica falando demais, ela me atrapalha, tem que ter culpado, Aline, eu sei, acabou, o 15 e o 16, Jesus Cristo manda os discípulos agora irem para as nações, tribo, línguas e povos e pregar de Jesus. Mas olha que coisa muito interessante. Diz o verso 15: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não podia parar aqui o verso? Aqui não está a função dos crentes em Cristo? Pregar o evangelho. Quem é o evangelho? A boas novas de Jesus Cristo como meu Salvador. Esse é o evangelho. Mas por que não para aqui? Olha que coisa interessante. Lembra do casamento, né? Lembra? Não vamos esquecer disso. Por que não para aqui? Porque lembra daquela história que eu falei para vocês, do Joãozinho que disse que amava a Maria, fazia tudo por Maria, aí Maria falou para ele, vamos casar que dia? Ele falou, não, casar não. Ué, se você me ama, como casar não? Quando Jesus olha para os discípulos e diz, ide, pregai o evangelho a todos os povos, vão lá, preguem, Jesus continua, quem crer no evangelho é quem? Quem que é o evangelho? Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. Não adianta você falar que crê em Jesus e não ser batizado. Não adianta isso. Para Deus isso é nulo. Aí você vai olhar para mim e vai falar assim, mas Jefferson, o ladrão da cruz vai para o céu,
sem ser batizado. Ladrão da cruz vai para o céu sem ser batizado. Mas o que eu pergunto para você, e devolvo a pergunta, é o seguinte: e se ele descesse da cruz? Se ele descesse da cruz, se ele fosse andar aqui, vivesse mais 10, 15 anos, eu duvido que a primeira coisa que ele não ia procurar os discípulos, por favor me batiza, porque Jesus me salvou na cruz. Crer em Jesus Cristo movimenta você para uma paixão eterna para Jesus, a tal ponto que você vai se entregar para Jesus e dizer: por favor, Jesus, eu sou teu. Jesus fala: então, se é meu, batiza. E você vai e batiza sem nenhum problema. Quais são os problemas que nos impedem do batismo? Não sei, é você que sabe, eu que sei. Mas quem crer e for batizado será salvo. E não foge essa regra, não existe outra regra. Não existe. O que vale é meu coração. Não, é o coração e a atitude. O pastor, já lembrou o nome dele? Ele conta uma história lá de Caxias do Sul. Pertinho de Caxias do Sul tem uma cidade chamada Vacaria. E lá morava Cassimiro Adrovando, pastor Adrovando. Hoje ele já é um pastor, há pouco tempo, 2, 3 anos ele faleceu. E ele conta a história seguinte: o pastor que cuidava de Casimiro, mais ou menos na quinta-feira, ele tinha ido na casa de Casimiro e fazia apelo para Casimiro: Casimiro, quando eu vier aqui, olha, vai ter um batismo, eu preciso que você se batiza, Casimiro. E o Casimiro nada, não posso, sempre colocava um empecilho: não posso. Casimiro, não posso. No sábado de manhã, esse pastor chegou na igreja de Caxias do Sul. Quando ele entrou na igreja de Caxias do Sul, e eles estavam tendo um problema com uma menina que tinha possessão, o diabo, usando aquela menina, olha para o pastor e começa a rir do pastor. Ei, pastor, pensa que eu não sei que você estava lá com o Casimiro na quinta-feira? Casimiro é meu. Eu que não deixei ele fazer a ficha batismal. Quando o senhor apelava, eu que endureci o coração dele. Eu mando na vida do Casimiro. O pastor, quando escuta aquilo, pede licença para os irmãos e fala: vocês continuam aí, eu preciso conversar com o Casimiro. Pega 125 quilômetros de Caxias do Sul até Vacaria. Chega em Vacaria e diz: Casimiro. E contou, ele estava na igreja, lá nós estamos tendo um problema, foi um problema que demorou muito na igreja, essa é uma pessoa que tinha muitos problemas com essas coisas místicas. E Satanás disse assim, que aquele dia, na quinta-feira, quando eu estava fazendo apelo para o seu batismo, era ele que endureceu seu coração e você não entregou a vida a Jesus, porque você quer continuar sendo dele. Casimiro olha para o pastor assustado: pastor, cadê a ficha batismal, pastor? Está aqui a ficha batismal. Pastor, o senhor vai preencher agora essa ficha batismal. E agora que o senhor vai preencher, o senhor não vai embora não. Não é domingo não. Eu quero ser batizado hoje. E ali está o rio. E o pastor então pega o Casimiro, vai até o rio, batiza o Casimiro. O pastor volta para Caxias do Sul. No domingo à noite, quem estava lá na igreja? A menina com problema. Graças a Deus, hoje é uma menina livre. O diabo de novo começa: eu te detesto, pastor. Mas você só tirou um. É só um. Eu tenho milhões ainda na minha mão. Quando você decide o batismo, é um casamento com Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Da mesma maneira que um ótimo marido vai fazer de tudo para defender a esposa, sabe? Das intempéries da vida, dos problemas da vida, você vai estar fazendo com Jesus a mesma coisa. Você vai dar a chave da sua vida para Jesus e dizer: Jesus, agora é tu. Quando você faz isso, a Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Se há alegria no céu, o que acontece no inferno? Vamos dizer que exista esse espaço, né, onde Satanás, a gente chama isso de inferno, alegoricamente falando. A tristeza e ranger de dentes no inferno. O que impede você de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal?
e descer as águas batismais. Não são os problemas que você tem, não são as coisas que você tem que resolver, é o inimigo da tua vida, o inimigo do teu ser, que faz de tudo para que você nunca venha tomar essa decisão, porque o dia que você tomar essa decisão, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e será uma carne. Deixará o homem a vida pecaminosa, a vida de relacionamento com Satanás. Unir-se-á a Jesus Cristo e os dois se tornarão uma só carne. E é isso que Satanás não quer. Mas hoje eu quero ainda, Aline, falar um pouquinho, pelo menos uns dois, três textinhos da nossa lição. Vamos lá. Quantas espécies de batismo são reconhecidos na Bíblia? Isso é muito importante saber. Mas Jefferson, como é que eu vou me batizar? Como? Vamos ver o que a Bíblia fala? Se há muito tipo, se só um tipo. Diz o seguinte lá em Efésios 4, verso 5. Você que está em casa, você pode acompanhar também. Depois se confere na Bíblia para ver se está certinho. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quando a Bíblia trata do batismo, o que a Bíblia diz? Quanto tipo de batismo? Eu posso ser batizado de qualquer jeito? Não. Existe um só Senhor, existe um só batismo, e existe uma só fé. Vocês lembram no estudo passado que eu falei para vocês que aquela história para boi dormir, de que todos os caminhos levam a Roma, vocês lembram disso? Não. Para Deus não é assim. Há um só caminho que leva para o céu. E Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é assim? Então há um só caminho, há um só Senhor. Por isso que diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Mas Jefferson, tudo bem. Qual batismo é esse? Que batismo é esse? Vamos ver o que a Bíblia fala já, tá? Qual o significado do batismo na Bíblia? O que vocês acham? Qual que é o significado do batismo na Bíblia? Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Mas Jefferson, o que significa o batismo? Nós já falamos aqui o que significa o batismo. Mas Paulo, tratando do batismo, ele usa uma outra forma do batismo que eu acho muito bacana para a gente entender o porquê do batismo. Diz aqui o seguinte em Romanos 6, verso 3 a 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Opa, vamos lá. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que Jesus está querendo dizer aqui? Olhe, na pessoa de Paulo. O que Paulo quis dizer sobre isso? Paulo quis dizer o seguinte: olhe para o que Cristo fez. Primeiro Cristo morre, se entrega. Quando Cristo morre, ele é sepultado. Quando Cristo é sepultado, 3 dias depois, ele é ressuscitado. E ele é ressuscitado agora em novidade de vida. Jesus não ressuscitou do mesmo jeito que ele foi lá. Sabia disso? O corpo que Jesus tem hoje é um corpo glorificado, é o corpo que nós teremos quando Jesus vier. Entende isso? Nós seremos transformados. Nosso corpo não será mais esse corpo que nós temos aqui. O que Paulo quer dizer? É o seguinte: quando você chega a conhecimento de Jesus Cristo, você tem um relacionamento com Jesus Cristo, você abandona o mundo, você se une com Jesus Cristo. Quando você se une com Jesus Cristo e você fala: Jesus, eu te quero para sempre. Jesus fala: tudo bem, você me quer, então você vai ser batizado. E você diz: eu quero ser batizado, Jesus, eu quero viver em novidade de vida. Jesus fala o seguinte: então vem para cá, entra nas águas. Quando você entra no tanque batismal, você já está como se fosse Jesus pendurado na cruz, morrendo para o velho homem. Quando você deita, quando o pastor faz aquele movimento da água, que tem que ser totalmente dentro da água, e sai com você de dentro, sabe o que quer dizer? Você já é um novo homem. Você vai ressuscitar para a glória do Pai, assim como Cristo, quando saiu do túmulo, saiu para a glória do Pai. É por isso que nós temos essa decisão de batismo.
Eu conheci certa vez um rapaz, graças a Deus hoje, ele está aí na igreja, assim, que por essas do caminho ele se desviou. E ele começou a voltar para a igreja. E quando ele começou a voltar para a igreja, ele um dia chegou para mim: Jefferson, agora eu estou novinho em folha, eu quero participar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu falei: que legal, cara, que bom que você tomou essa decisão. Chamei o pastor: pastor, vem cá, olha que meu amigo assim, assim, assim. Vamos marcar a data do batismo? Não, batizar não. Eu falei: como assim? Você disse que está tudo de novo, está apaixonado por Jesus de novo? Por que não? Mas Jefferson, entendeu? Ué, você não quer casar com Jesus? Você só quer viver o momento da glória? Você não quer morrer, ser sepultado, para depois viver o momento da glória? Vocês entendem o que Jesus quer comigo e com você? Ele quer tirar de mim todas essas coisas más que eu tenho, os maus sentimentos, os maus pensamentos, o domínio de Satanás dentro de mim. Jesus quer sepultar tudo isso, deixar lá na água, e quando você sair para Ele. Novidade. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino da glória. Não vai entrar no reino da glória quem recusou e quem recusar entrar nas águas. Jeff, mas aquele cara lá, no momento, último minuto da vida, entregou e Jesus aceitou. Tudo bem, o ladrão da cruz foi assim. Por isso que existe a história do ladrão da cruz. Vai ter aqueles do último momento. Mas Jesus pergunta sempre para mim e para você: o que é que te impede de descer as águas batismais? Esse não é o Espírito Santo, não. Vamos lá? Qual é o significado do batismo na Bíblia? Morte, sepultamento e o quê? Ressurreição. A Aline, que é uma linguaruda, que fala mal do Jefferson, quando ela sai das águas, sai novinha em folha, Aline. Eu nem vou mais chamar você de linguaruda. Brincadeira, mas é isso que Deus quer. Ele quer que quando eu e você saiamos da água, as pessoas olhem para mim e para você e saibam o seguinte: aquele bandido, aquele alcoólatra, aquele brigador, não existe mais. Agora tem um crente que vai ficar brigando a vida inteira contra Satanás, para que Satanás não domine mais a vida dele. Amém? É isso que Jesus quer. De que forma foi Cristo batizado? Aí nós vamos já indo para o encerramento, tá, Aline? Vou deixar o resto para depois, senão sábado que vem nós temos pouca coisa para falar, tá certo? De que forma Cristo foi batizado? Isso aqui é muito importante a gente entender. Já falamos aqui, vocês já viram na série do pastor, a Aline mostrou ali um tanque batismal. Isso aqui é um que a gente colocou só para a série. Aqui atrás tem um tanque bonito também, certo? Arrancaram meu negócio de lá, né? Aqui, ó. De que forma foi Cristo batizado? Aí vocês querem acabar comigo, né, meninos? Vamos lá. Marcos 1, de 9 a 10. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da onde? Ao sair da onde? Você que está em casa. Para você sair, você tem que entrar. Esse negócio de ficar jogando água na cabecinha não existe, sob hipótese alguma. Vamos só molhar os pés, não existe. Esse dia eu vi um negócio muito doido, muito doido. Teve uma igreja aí que fez um batismo diferente. Levou os irmãos tudo para um clube, sabe esses clubes de brinquedo? Aí o pastor ficava lá em cima, levantava a mão, o cara entrava num... Qual é o nome daquele troço que desliza? Um tobogã, toboágua, né? Num toboágua, entrava no toboágua e vinha gritando: está batizado. Isso não existe. Isso é brincar com uma coisa séria. Batismo é um ato de reverência, é um ato de adoração, é onde eu entrego o meu velho homem, é onde eu sou sepultado assim como Cristo foi, e como Cristo foi ressuscitado para a glória, eu também serei ressuscitado para a glória. Entendem isso? Batismo é um negócio sério. O batismo não vai fazer você ficar santo de um dia para a noite, não, mas o batismo vai dizer para Satanás: eu não sou mais seu, eu sou de Jesus. Entende?
Por isso que toda vez que eu decido tomar Jesus como meu Salvador pessoal, fazer de Jesus o meu amigo diário, toda vez que eu penso em Jesus, eu estou dizendo para Satanás: eu não sou mais seu. Aí, como Jesus disse: entendi que eu sou de Jesus, não quero mais viver com o mundo, quero me casar com Jesus, quero ser dele, aqui e eternamente. A Bíblia diz que num passe de alegria, eu vou fazer o quê? Eu vou adentrar, como Jesus adentrou, na água. Jesus adentrou na água, e quando ele adentrou na água, o mesmo movimento que o pastor faz aqui, que é colocar as pessoas. João Batista fazia isso, lembra? Os discípulos depois fizeram isso, os discípulos de Jesus que tiveram autorização para fazer, fizeram, e hoje nós fazemos a mesma coisa. O ungido de Deus pega o pecador arrependido, coloca o pecador na água, o se envergonha, o miserável, o que não presta, o que não serve para nada, e quando tira, sai um homem com uma nova história. Sabe, Jesus quer que eu e você hoje tenhamos uma nova história, sempre uma nova história. E logo ao sair das águas, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como uma pomba sobre quem? Jesus. Isso aqui tem um significado muito forte. Sabe quem que encontrou você quando você estava longe de Jesus? O Espírito Santo. É Ele que te alcança, é Ele que te traz até Jesus, é Ele que te leva à salvação. Quando eu entro nas águas, falo para Jesus Cristo: eu sou seu. Quando eu saio das águas, sabe o que eu estou dizendo para Jesus? Olha, aquele mesmo Espírito que desceu em Jesus Cristo, quando Ele saiu da água, por favor, que Ele venha sobre mim. Aí vai acontecer aquilo que nós falamos, né? Seremos o templo do Espírito Santo, uma nova pessoa, certo? Então, de que forma Cristo foi batizado por João? Aspersão, que é pegar alguma coisa e fazer assim, um pouquinho de água? Ou foi por imersão, imergir, afundar todo o corpo de Cristo e retirá-lo? Foi como? Por imersão. Certo? Nós vamos parar por aqui nosso estudo. Semana que vem a gente continua. Mas o que eu quero que você leve para casa? Eu vou voltar lá, se o Kevin quiser me ajudar, o primeiro. Mas está aqui, está pertinho, Kevin, está pertinho. Ok, mais um. Não esqueça desse primeiro slide, certo? Gênesis 2, verso 24. Deixará o homem a sua casa, pai e mãe, unir-se-á a uma mulher, e serão uma só carne. Deixará o Jefferson, o Elton, deixará você, o mundo, Satanás, os prazeres que te destroem, certo? Se unirá a Jesus Cristo, pela fé em Cristo Jesus, descerá as águas batismais. E quando você sair das águas batismais, você e Cristo serão uma só carne. Isso é ser templo do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Fiquem aí firme, que na semana que vem a gente continua e finaliza. E nós temos uma história muito linda no final da semana que vem. Tá bom? Vamos orar? Querido Papai do céu, hoje nós entramos um pouquinho sobre o batismo. Primeiro lugar, é uma ordem sua. Se é uma ordem sua, tem que ser cumprida. Segundo lugar, é um selo que nós temos contigo. É darmos a nossa vida para ti e dizendo para o mundo e Satanás: eu sou de Jesus. Tira de nós, ó Deus, coisas que nos impedem de tomar essa decisão. Como no caso de Casimiro lá em Zacarias, Satanás que estava dominando ele para não tomar essa decisão. Pedimos que por amor de Jesus Cristo,
que o seu Santo Espírito nos dê a vitória, que possamos tirar todo e qualquer empecilho e nos entregarmos definitivamente para Ti. É o que nós rogamos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.